Olá, esse é o Redação Opinião. E você só vê, ouve as notícias nuas e cruas aqui, como prefeito Padre Oswaldo e a Associação Pão Nosso são condenados na justiça a pagar a indenização. Aprovados 100 milhões de empréstimo solicitados pelo prefeito, que deu um tomé em todos os vereadores. Vereador Ivan Bernardes, único a participar do lançamento da duplicação da rodovia. Esse é o Redação Opinião. Estamos no ar. Muito bem. Como eu disse, única autoridade de fato e de direito, Ivan Bernardes, o vereador de Catanduva, esteve presente no lançamento para o início das obras da duplicação da rodovia Comendador Pedro Monteglione, que liga Catanduva a Bebedouro, ou que liga Washington Luiz à rodovia Armando Salles de Oliveira. Uma rodovia perigosa que agora vai ter pista dupla. Vejam a fala do vereador na tribuna da Câmara na última sessão do dia 25. E hoje fui convidado para participar de um momento histórico aqui na nossa região, na cidade de Palmares Paulista. Fui convidado pelo prefeito Lucas Assunção, foi liderado por ele, foi palco dessa reunião, desse evento, hoje, que é a duplicação da cidade de Catanduva até a cidade de Bebedouro. Então, uma reunião muito importante, liderada aí pelo prefeito Lucas Assunção, cuidando dessas tratativas importantes, ao lado do secretário de Parceria e Investimento do Estado de São Paulo, Rafael Benini, do assessor do governo do Estado, o ex-prefeito de Bebedouro, Fernando Galvão, também com a presença do ex-prefeito de Catanduva, Cláudio Romagnoli, prefeito de Bebedouro, Lucas Seren, além de outras lideranças estaduais e regionais. Estava também a presença do nosso deputado Danilo Campelli. Se a imprensa puder passar algumas fotos. E, então, como eu disse, é um momento histórico para nós, né? Porque essa rodovia ela tem muito tráfego de veículos, já se tornou uma rodovia muito perigosa, né? Eu já perdi parentes nessa rodovia, já perdi amigos nessa rodovia, e hoje foi feitas essas tratativas, e ela começa no segundo semestre de 2026, está previsto para entrega até 2028. Então, será um grande ganho, né, para a nossa região, em termos de empregos, de investimentos, de indústrias, podendo vir para cá, porque quando você tem um escoamento, uma rodovia boa, a gente consegue atrair todas essas coisas, né, investimento, emprego, e a gente melhorar o fluxo, né, de veículos leves e pesados. Então, foi uma reunião muito importante, e liderada aí pelo prefeito Lucas, né, que vem se destacando, fazendo um mandato muito bom também. Queria aqui deixar nossos parabéns para o prefeito Lucas Assunção, seu vice-prefeito Matheus Amiante, um dos vice-prefeitos mais jovens do estado de São Paulo, né, dando esse apoio aí para o Lucas. Palmares hoje ela tem se destacado pelo exemplo que ele está dando na cidade, uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade monitorada. Então, aqui eu queria deixar aqui os nossos agradecimentos ao prefeito Lucas Assunção. Uma boa noite a todos.
Justiça condena a Associação Pão Nosso e Padre Osvaldo a pagar a indenização e torna nulo todos os contratos celebrados. Muito bem. A juíza da Segunda Vara Civil de Catanduva julgou procedente a ação que torna nulo todos os contratos celebrados pela tal associação na história do loteamento popular. Isso é grave. O prefeito de Catanduva está em maus lençóis. Nossa opinião sobre o assunto. O prefeito, vendo e sabendo que essa situação iria acontecer, correu pedir um empréstimo de 100 milhões de reais e a autorização dos vereadores para conseguir esse empréstimo. Na última sessão do dia 25, vereadores que votaram contra justificaram que o projeto não especificava onde conseguir, onde gastar, como gastar esse dinheiro. Na mesma noite do dia 25, estoura a bomba. O prefeito é condenado a pagar indenização. Juíza torna nulo todos os contratos celebrados pela tal associação que era do padre. Neste caso, fica-se a suspeita. Onde vai gastar esse dinheiro? Os 100 milhões. Fica de olho, juíza. Muito digníssima juíza. Eu peço que a senhora rastreie, e ao promotor de justiça também, rastreie o dinheiro que será pago nas indenizações. Por favor, porque pode ser que a população de Catanduva pague uma indenização que ela não deve. Que quem deve pagar são os réus deste processo, ou os envolvidos, que não é a população de Catanduva. Com relação ao empréstimo, todos os vereadores, e eu vou repetir, todos, do presidente da Casa de Leis até o último vereador dos 13, tomaram um chapéu nessa história. Porque fica uma dúvida que essa aprovação do empréstimo de 100 milhões, que foi dito ser para investimentos na cidade, agora possa ser usado para pagar indenizações para salvar o padre de uma possível ação penal e colocá-lo na cadeia. Se isso foi verdade, todos os vereadores de Catanduva ganharam um belíssimo chapéu. Na linguagem do futebol, levaram um lençol de esquerda e um lençol de direita. É sério. Agora veja as justificativas dos vereadores que votaram contra o projeto e tirem suas conclusões. Veja. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadores, a guarda, a população, TV, o jornalista da TV, opinião a todos presentes. Senhor presidente, esse projeto do financiamento veio um substitutivo a essa casa aqui. Eu acompanhei a leitura, mas não vi a fundo. Esse projeto é o seguinte: esse projeto é muito vazio, né? É um projeto que
tem poucas informações, né, até porque não especifica o banco, né. No artigo da Lei de Responsabilidade, artigo 35, né, o gestor ele não pode deixar dívida para a próxima gestão. Então, a gente não sabe, né, se vai ficar para outra gestão, até porque o prefeito Oswaldo, ele tem mais, esse último 4 anos, 3 anos e 8 meses, né? Questão das reformas, não especifica as reformas, quais são as ruas de recap, os veículos comprados, vai para qual secretaria, e se vai ter carência, e quando começa a pagar, né? A gente, não dá para dar um cheque em branco, sem saber as devidas informações. Não que eu seja contra nenhum tipo de financiamento, né? Ele sabe onde aperta o sapato ali, né? A questão, a gente já sabe que esse ano vai ser um ano difícil para qualquer gestão, para qualquer gestor, né? Independente que seja Catanduva, Pindorama, enfim, no estado de São Paulo. Até porque nas nossas redes, no rádio, jornais, recentemente o secretário de Finanças disse que a situação é tranquila de Catanduva, né? Agora a gente recebe um financiamento de 100 milhões, né? Nesse momento sou totalmente contra, né? Poderia até ser favorável se viesse todas essas informações. O projeto está muito vazio e por esse motivo, né, eu voto contra. Até acho que a cidade precisa, a cidade tem muito buraco, a cidade tem muito mato, né? A gente sabe que só o dinheiro da arrecadação não basta. E também, e se acontecer uma pandemia, acontecer alguma coisa aí, a nossa finança está comprometida com esse financiamento. Por isso, eu sou contrário a esse financiamento. Obrigado, senhor presidente. Boa noite novamente, senhor presidente, nobres pares, a todos que nos acompanham. Eu trago também aqui, na verdade, uma reflexão a todos, e essa reflexão se resume ao seguinte: qual é a verdadeira situação da saúde financeira pública do município de Catanduva? Como está a saúde financeira de Catanduva? Há pouco tempo atrás, o Tribunal de Contas apontou um déficit orçamentário da nossa cidade, e o governo fez questão de contrapor esse parecer, dizendo que as contas estavam em dia, estavam em ordem, que havia um superávit do ano anterior, que apesar deles não terem especificado esse superávit numa planilha, havia, e que a saúde pública do município, a saúde financeira pública do município estava bem. Um município que foi premiado na gestão anterior, muito divulgado, inclusive, essa premiação, com reconhecimento no estado de São Paulo, inclusive em Brasília, e as demonstrações das ações do nosso executivo também corroboram para dizer que nós estamos numa fase não tão ruim assim. Há poucas semanas atrás, nós aprovamos aqui na casa, apesar de eu ter votado contra, a destinação de quase 3 milhões de reais por ano para o IMES, que é o total dos 4 anos, chega ao montante ultrapassando a casa dos 10 milhões de reais. Nós vimos também uma extensa agenda de shows. Nós estamos vivendo, aparentemente, uma situação financeira não tão complicada a ponto de ter que se fazer um empréstimo vultoso na ordem de 100 milhões de reais. Um empréstimo como esse compromete as próximas gestões. O próximo prefeito assume, e talvez o próximo vai depender muito de como vai ser feito esse pagamento, pode comprometer e engessar, de fato, as próximas administrações. Nós podemos viver, na verdade, uma ilusão. Arrecada-se, entre aspas, um empréstimo de 100 milhões, investe-se agora ao longo desses 3 anos, passa-se uma impressão de que está tudo bem, pois haverá caixa suficiente para isso,
mas nós teremos que pagar essa conta, que pode ser 200, 300, vai depender aí do prazo, da taxa de juros, de uma série de fatores, comprometendo de forma substancial o investimento das próximas gestões. Mas mais do que comprometer o investimento das próximas gestões, é a gente viver uma falsa expectativa, e mais do que isso, a gente não conseguir consolidar em Catanduva um crescimento de fato perene, estruturado, alicerçado, de tal forma que nós possamos de fato encaminhar Catanduva para um crescimento industrial, de desenvolvimento comercial, que nós possamos oferecer às nossas empresas e ao setor produtivo condições de crescimento. Então, pessoal, eu trago aqui para a gente essa reflexão. Esses 100 milhões de fato, será que é a realidade pela qual nós queremos viver? Será que isso não vai ser apenas um momento? Eu até trouxe outros pontos, né? Além do valor alto, o prazo também não está estipulado, quanto tempo nós teremos que pagar essa conta, porque afinal de contas, quem vai pagar essa conta são os munícipes, né? Não é o prefeito, que o próximo ou o próximo do próximo. Quem paga a conta é o munícipe, é o contribuinte, é cada um dos que aqui estão, que vai arcar com essa, não apenas os 100 milhões, mas com os juros e tudo que vem pela frente. Eu acho que deveria ter mais discussão, convocar uma audiência pública, um diálogo maior do executivo, que a gente não vê, e a alegação, né, de que vai ser investido em reformas. Eu convido os nobres pares a visitar as reformas que foram feitas nos entes públicos municipais, unidades de saúde e também nas escolas municipais. Eu não fui ver todas, mas as que eu fui já estão necessitando de reformas novamente. Então, eu acho que deveria o governo exigir das empresas prestadoras de serviço que voltasse nessas escolas, nessas unidades de saúde e refizesse esse serviço. E não fazer um novo financiamento ou um financiamento para poder dar continuidade a essas reformas e compras aí de equipamentos e tudo mais. Então, eu prefiro viver a dura realidade de ter que torcer, né, de fechar a torneirinha, de demonstrar austeridade com a gestão do recurso público. Prefiro que a gente tenha menos realizações e mais austeridade, que não tenhamos talvez as vacas gordas de outrora, mas que vivamos dentro daquilo que nós podemos viver, né? Se está difícil, peço para o executivo, fecha a torneira, Padre Osvaldo, diminui os gastos, reorganiza as contas. Largar conta para as próximas gestões não é o caminho. Há a alegação de que vieram heranças, né, de gestões passadas. Eu concordo, vieram sim. Só que um erro não justifica o outro, né? Se anteriormente foi dado essa premissa para essas dívidas, eu não compactuo com essa forma de gerir e não compactuarei para as próximas gestões um comprometimento dos seus orçamentos. E além do mais, se a gente pegar também o último ano da gestão da Marta, ela largou em caixa, segundo as próprias planilhas do governo, mais de 60 milhões em caixa. Então isso contrapõe também a essas dívidas que foram pagas, também muito em virtude daquilo que foi deixado em caixa do governo anterior. Colaboraram também para que nós pudéssemos, né, ter a gestão como foi, premiada, que o próprio governo defende aí, a austeridade, que foi anos, né, que puderam ser de alguma forma aí atribuídos a essa boa gestão. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Quando nós olhamos um valor desse, 100 milhões, é um valor que chega a assustar. Mas nós precisamos, antes de olhar para o valor, eu acho que o empréstimo a gente tem que olhar a capacidade que a gente tem de pagar. Se eu ganho R$1.000 e faço um empréstimo de R$2.000, eu tenho plenas condições de pagar. Esse é um ponto que eu queria trazer. Nós tivemos a audiência pública de finanças, inclusive eu gostaria de convidar os vereadores para estarem presentes. Nós tivemos informações de que havia um certo superávit nas contas da prefeitura, né? O nível de endividamento do município estava em mais ou menos 12%. Segundo uma resolução do Senado, a gente pode estar até em 120% da receita líquida do município. Mas eu confesso que quando eu vi também o valor, eu dei uma assustada,
porque se a gente analisar a situação que o país tem passado, a situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje, a macroeconomia do país, a gente está acelerando com toda a força para bater num muro. E daqui a pouco o Brasil vai quebrar. Nós tínhamos 20 ministérios, estamos em 39 ministérios. Nós aumentamos consideravelmente os gastos do governo federal. Só para a gente ter noção, a taxa de juros, a Selic, chegou em 14,25, a mesma que estava em 2015, quando a presidente era a dona Dilma Rousseff, que o Brasil quebrou e entrou na maior recessão da história. A inflação, segundo o Banco Central, a previsão era de 4,5%, fechou em 4,83%, e agora em fevereiro nós tivemos a maior inflação, se eu não me engano, dos últimos 20 anos, para o mês de fevereiro. Para vocês terem noção, nós estamos pior do que na pandemia em recuperação judicial. Em 2024, 2.273 empresas pediram recuperação judicial, 61,8% a mais do que em 2023. Isso me traz uma preocupação em relação a fazer investimento ou empréstimos de longo prazo. Nós sabemos que pelos números, pelos dados, pode-se fazer esse empréstimo. Temos condições de fazer esse empréstimo. Mas eu, da forma que, talvez o valor, o montante, eu acho que nessa situação complicada que nós estamos vivendo, se nós estamos dentro da nossa casa e a pintura está um pouquinho ruim, eu dou uma segurada, porque a época é ruim, o tempo é ruim. Se é um problema estrutural, uma coluna, está afundando o alicerce, aí nós vamos de uma forma emergencial ou de uma certa prioridade fazer aquele reparo. Uma coisa que me preocupa também é a questão da despesa corrente. Eu sei que a nossa cidade tem um problema de asfalto, tem um problema aí, o tapa-buraco, o pessoal tem trabalhado, mas tem muitas coisas que precisam fazer recap. Nós sabemos que tem um convênio do governo estadual que não foi repassado uma parte da verba. Nós sabemos que as arrecadações, aliás, os repasses estão diminuindo cada vez mais, governo federal e governo estadual. Ano que vem nós temos eleição, mas isso é uma despesa corrente. Ou seja, é como se eu fizesse um empréstimo para cortar a grama da minha casa. Daqui a pouco a grama está aí de novo. Isso me preocupa um pouco em relação a isso. Me preocupa também um pouco o número de obras, né? Respondendo aos meus nobres vereadores, eu tive acesso à planilha, são 10 anos para pagamento do empréstimo de 100 milhões. Então isso me preocupa um pouco. Normalmente empréstimo se faz para despesa de capital, construir uma escola, construir um parque, né? Aliás, nós pagamos aí o preço ainda de um empréstimo que, ao meu ver, não foi muito bem tratado, que são os 8,5 milhões de dólares. E o dólar estava, se eu não me engano, na época, R$ 1,75, hoje está em R$ 5,80, ou seja, é uma montanha sem fim. Se eu salvo engano, foi feito para 20 anos. E tem também uma questão que é muito preocupante no nosso município, que está para estourar um precatório de mais de 300 milhões de reais. Para você ter noção, o município de Catanduva arrecada hoje, na última lei orçamentária, 860 milhões. São mais de 300 milhões de reais. Então isso me deixa muito preocupado, essa situação que nós estamos vivendo na cidade de Catanduva e no nosso Brasil. Então, eu gostaria que fosse talvez dado uma reformulada, enxugado alguma coisa, visto alguma coisa de prioridades. Então, é por isso que a minha orientação de voto é nessa configuração, nessa situação, é ser desfavorável à aprovação do projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu fico por aqui. O Redação dessa semana, dessa sexta-feira, se despede, deixando para você o desejo de um ótimo final de semana e que tudo seja diferente no mês de abril. E que na próxima terça-feira, 1º de abril, a sessão da Câmara não seja uma mentira. Eu volto.